Vamos lá? Isso! Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula de história, em que eu vou finalizar hoje a monarquia francesa e aí depois falar de um conflito, de uma guerra ali, uma guerra qualquer aí, sabe? Uma guerra sem muita importância, tudo bem? Beleza? Na aula de ontem, tá? Se você não viu a aula de ontem ainda, você tá perdendo uma baita de uma aula maravilhosa, incrível, em que eu comecei a falar para vocês sobre a formação do absolutismo, da estrutura absolutista, né? E eu falei para vocês que existiam 3 passos para que essa estrutura absolutista ficasse plena. Qual que são os passos? Primeiro, desmilitarização da nobreza, certo? Enfraquecimento da nobreza. Segundo, aliança com a burguesia. E terceiro, enfraquecimento da Igreja Católica Apostólica Romana. A Nathalie acabou de entrar, entrou atrasada e pensa numa menina que está desesperada. Ai, meu Deus, eu perdi matéria. Ah, você vai ver. A Nathalie vai ficar com o coração... Oh, meu Deus, professor, eu perdi tudo. Calma, calma. Só estou repetindo as coisas que eu falei ontem. Você tem, né, o YouTube para poder acessar tudo isso, tá bom? Então, começando onde eu parei, né? Nesse embate entre o rei francês Felipe o Belo contra o Papa Bonifácio VIII, certo? Aí nós vimos ontem, né, toda a artimanha, a articulação do Felipe em conseguir aprovar um imposto em que taxasse o clero. Ali surgiu a famosa Assembleia dos Estados Gerais, que nós vamos revê-la, né, lá na Revolução Francesa. Lá em, acho que outubro, por aí, nós vamos retomar a Revolução Francesa, aquela loucura, tá bom? Maravilha. Bem, o que acontece? Deixa eu ver aqui. Maravilha, esse chapéu. Blablabla. O que acontece? O Papa, ele vai morrer. O Papa Bonifácio. Ele morre e vai morrer, gente. É, triste, né? Triste. Morreu. Morte do Papa. Todo mundo morreu aqui. Ai, triste, né? A gente só fala gente morta aqui, né? Nossa. Né? Peraí, Enfim. professor, peraí. Esse daí é qual módulo? Ou aula, quer dizer? A aula de ontem. Continuação da aula de ontem. Você está falando o número. Eu respondi. Número. Eu não sei, aula de ontem, não sei. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Você não tem aí? 22. Ah, tá. Tá bom? É continuação. Tá bom? Uhum. Beleza. Isso. O que acontece? O Papa Bonifácio, né, morreu. E aí o Felipe IV, ele tem uma ideia. Vou interferir. Vou botar o meu dedo. Entendeu? Desculpa. Eu vou botar meu dedo aí na escolha do novo Papa, né? Obviamente, você acha que o rei francês Felipe o Belo vai escolher um Papa da onde? Da Argentina? Da Alemanha? Não, né, senhoras e senhores? A escolha desse novo Papa vai ser um Papa francês. Quem é que o Felipe IV escolhe? O Clemente, o Clemente V, é isso? Francês Clemente V, que vai ficar no papado de 1305 até 1314. E aí, pelo fato do Papa ser um francês, o Felipe IV, ele força a transferência da capital da Igreja Católica. É isso mesmo. Felipe o Belo, ele transfere a capital da Igreja para a França, na cidade de Avignon. Cadê? Vamos lá? Isso, para a cidade de Avignon. Então, retira a capital da igreja, que era em Roma, e coloca na França, senhoras e senhores. Ora, projeto muito bem sucedido. Então, se eu quero enfraquecer a igreja, eu coloco a igreja debaixo do meu braço. Eu coloco a igreja próxima de mim, onde eu possa controlá-la. Ora, esse evento aqui vai ser conhecido como o Cativeiro de Avignon. A igreja, então, vai ficar nas mãos do rei francês aí por quase 70 anos na mão. Acho que é o Cativeiro de Avignon conhecido como Cativeiro de 70 anos, não sei. Não estou me confundindo com uma passagem bíblica. Os judeus ficaram com os babilônios 70 anos, enfim. Então, esse é o período aqui, tá bom? Esse é o famoso Cativeiro de Avignon, em que a igreja católica seria comandada agora na França. E com interferência do rei francês.
Todos os papas durante todo esse período foram franceses. Percebe, então, essa gigantesca interferência do rei, né? Esse controle do monarca francês em relação ao papa. Tudo bem? Beleza? Sim? Professor, o que é Avignon mesmo? A cidade. O nome da cidade. Ah, tá. Tudo bem? Aí vai ser conhecido como Cativeiro de Avignon, tá? Vai ser Beleza. E aí o que acontece? E aí sucessivos papas foram ocupando o cargo de papado, né? Foi ocupando o cargo e sempre um papa francês. Até que as coisas mudaram, até o papa Gregório IX morreu. Ai, gente, só morte hoje. Triste a aula de hoje. Mais um morreu, o papa Gregório IX. Nessa morte do papa Gregório, o que acontece? A igreja católica, né, queria o retorno do papado, que o novo papa voltasse para Roma. Então você tem uma luta para que a sede da igreja volte para Roma, saia da França e volte para a capital do reino da Itália ali, para Roma, para a cidade de Roma. Bem, vamos mudar de slide. O que vai acontecer aqui? O negócio vai ficar embaçado. Não, é fácil de entender, mas vai ficar embaçado aqui as coisas para a igreja. Por que vai ficar embaçado as coisas para a igreja? Bora lá. Como eu já falei para vocês, você vai ter então uma luta para que a sede da igreja volte para Roma. Tudo bem, até aí tranquilo. E o que a cidade de Roma ela faz? Ela nomeia o seu próprio papa. Ela nomeia o papa. Ó, esse é o novo papa, vai ficar em Roma. Ora, o rei da França não gosta disso. Fala, opa, não. O verdadeiro papa da igreja vai sair aqui da França. E Roma fala, não. Vai sair daqui. O francês, não, vai ser francês. A cidade de Roma, não, vai sair daqui de Roma. Enfim, fica nessa briga até que nós vamos ter um novo cisma, um novo racha, um novo Ronaldinho. Mentira. Da igreja. Se vocês aprenderam lá a cisma do Oriente, em que você tem a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa, né, esse rompimento que nós vimos, que é um rompimento feito pela Igreja do Oriente, aqui você vai ter um rompimento ocidental, a famosa cisma do Ocidente. Você vai ter um papa em Roma e um papa em Avignon, na cidade francesa. 2 papas. Não é o filme da Netflix, que é muito bom, viu? Digo de passagem, assista também, tá bom? Portanto, tem uma divisão da autoridade da Igreja Católica. E aí? Vou respeitar quem? Aquele ou aquele? Aquele ou aquele? Qual? Imagina pro crente católico, tadinho, né? Não sabe quem respeitar, né? Difícil. Então, senhoras e senhores, o que nós temos aqui? O último pilar dessa centralização política, dessa centralização do poder do rei, você tem enfraquecimento da Igreja Católica Apostólica Romana. Ah, nossa, a Carolina está atrasada. Você tem enfraquecimento da igreja. Portanto, esse enfraquecimento da igreja fortalece o surgimento de outras forças centralizadoras. O que são essas outras forças centralizadoras? Ora, outros reis de outros reinos que queiram centralizar os seus poderes. Você tem aí, então, um poderoso adversário que é a Igreja Católica que foi tirada do pleito, tá? Com o seu poder fragilizado. Tudo bem, gente? É isso que faltou ontem. Alguma dúvida? Tá tudo bem? Que bom. Muitas respostas. Adorei. Ótimo. Sinta abraçado, né? Nesse dia frio, né? Um bom lugar para ler um livro. E o pensamento lá em você é tudo que... Ai, música de corno. Enfim. Essa gravou, né? Ai, meu Deus. Professor. Oi. Por que tem divisão da autoridade da ICAR mesmo? Então, porque... Lembra que o rei francês queria escolher o papa? Exato. Só que Roma, a cidade falou, chega de você escolher o papa. O papa ele tem que ser Roma, tem que vir de Roma, da escolha da cidade de Roma. E o rei francês fala, não, é daqui. Então você vai ter 2 papas. Um papa em Roma e um papa em Avignon, na França.
Tudo bem? Ah, tá. Entendi. Beleza. Então, turma, eu encerro o que era para ter encerrado ontem e eu inicio a aula de hoje. Para falar o seguinte, a igreja nunca mais vai se recompor? Vai. Tá? A igreja, esse cisma do Ocidente, em que você tem um papa francês, um papa na França e um papa em Roma, vai voltar, vai juntar de novo, vai acabar. E o que explica, então, esse retorno? Né? Como que a igreja vai voltar a ser uma só? Para isso, senhoras e senhores, para responder essa pergunta para vocês, eu preciso explicar uma guerra de grandíssima importância, que é a Guerra dos 100 Anos. Então, bora lá! Born to be wild. Oi! O meu Zoom tá falando que não tá respondendo. Eu vou fechar e você me cita de novo? O que é? O meu Zoom não tá respondendo. Travou numa tela aqui. Eu vou fechar e você me cita de novo. O seu som tá meio ruim. Eu sei que o seu Zoom travou, mas... Eu vou sair da aula e vou entrar tá. de novo. Beleza. Tá bom. Beleza. Tranquilo. Nós. Então aí, ainda é a aula 22, tudo bem? Aí você só coloca aí Guerra dos 100 Anos, tá bom? O título aí no seu Word, né? Ou no seu caderno, enfim. Eu prefiro que você escreva no Word, melhor, mais rápido, né? Aquele o Cauã pediu pra entrar, vou admitir não, vou deixar ele aí. Não, mentira. Né? Não, entrou. Coitado. Né? Não, vai ficar aí fora. Então, ó, vamos falar dessa Guerra dos 100 Anos, né? O que aconteceu? Guerra dos 100 Anos, que vai pegar aí duas monarquias, né? A coroa inglesa e a coroa francesa, tá? Nesse conflito, nesse embate. Vamos entender aí o que estava acontecendo na França, né? Que o foco é França, nessa aula. A próxima aula eu vou falar da Inglaterra. Carlos IV, né? Carlos IV, rei francês, Capetinho, do capeta, não, mentira. Rei Capetinho, Carlos IV, tava lá, tava de boa, né? Só que o que aconteceu? Teve filhos? Teve filhos. Filhos, mas nesse plural aí não tem nenhuma menina, então filhas. Nenhum menino, desculpa. Então teve filhas e não filhos. Ora, portanto, ele acabou se tornando o último rei Capetinho. Por quê? Porque não teve herdeiro varão, não teve nenhum varão, nenhum homem, nenhum filho homem para poder ocupar o trono. Daí, o que acontece? Treta, briga, entendeu? Manja, lá no intervalo? Saudade do intervalo, né, gente? Saudade de falar mal dos outros, né? Ai! Então, não dá mais, né? Então, disputa pelo trono. Falou que a mãe nasceu pelada. Falou que a mãe nasceu sem os dentes. Treta. Bem, foi a disputa entre quem com quem? Entre candidato. Travou. Um candidato francês e um candidato inglês. Para eu explicar isso para você, eu vou pedir para você viajar agora. Vamos viajar? Vamos viajar. Vamos para a lousa? Vamos! Então vamos para a lousa, vamos entender esse negócio aqui, tá? Fala, Maria, tudo bem? Tá confusa, né, filha? Chegou atrasada na aula. Ai, eu não sei o que tá acontecendo. Tô confusa, professor. Tô indignada com o que você tá falando. Que bom. Que bom. Que ótimo. O professor ficou muito feliz. Torcendo, né? Não, mas eu tô bem, eu só tô indignada. Professor. Eu tô indignada. Ótimo, que bom. O áudio não tá saindo. Que da hora. Que bom. Ai, meu Deus. O que aprendemos hoje? Minha mãe vai chegar. Filho, como foi a aula hoje? Eu deixei os alunos indignados, mãe. Os alunos ficam indignados comigo, mãe. Por que, filho? Aí eu vou ser cara de pau. Não sei, mãe. Sou um cara sério, né? Um professor autoritário. Não sei, mãe. Não sei. Super sério, professor. Oi? Você é super sério. Não, sério eu sou. Entra na sala e fica assim, ó. Um dia eu chego. Um dia eu vou ser autoritário. O objetivo é esse, entendeu? Ser autoritário, sabe? Me identificar mais com os caras da Alemanha, da Itália, manja, sabe? Ô, professor, mas se você for um professor... Nunca desista dos seus sonhos, professor. Oi? Você falar de graça. Acho que foi você, Veronese, que falou? O que foi? Professor. Nunca desista dos seus sonhos, viu? Não, pode deixar.
Meu objetivo é fazer todo mundo chorar um dia. Nossa, de tristeza. Nossa, professor. Meu Professor, filho, Nossa senhora. um dia, não um dia precisa ser assim. não. Um dia eu Já consigo. Você já me faz chorar quando é a sua prova, tá bom? Não Ah! precisa ser mais do que isso, não. Mas tem que ser ao vivo, tem que ser de todos, tem que ser todo mundo. Gente, brincadeiras à parte, ou não. Cuidado aí, mano. Porque... Bora lá. O que acontece? Tá aqui, Felipe, aqui o Felipe IV é Felipe o Belo, tudo bem? Felipe o Belo teve aqui 3 filhos, um deles, o Carlos, né? O Carlos IV, como nós vimos. Tudo bem? O que acontece? Só que o Carlos, ele tem uma irmã. Tem uma irmã. E aí o que acontece? Essa irmã casou com um rei. É, professor, casou com um rei. Que rei é esse, professor? O rei da Inglaterra. A irmã do Carlos IV casou com o rei da Inglaterra e eles tiveram um filhinho. Professor, como que eles tiveram um filho? Pergunta para o seu pai, pergunta para sua mãe. Eles não me respondem. Tá? Você pode me responder, professor? Respondo. Foi a cegonha. Professor, é que nem aquelas crianças do 6º ano lá que você falou. Não, criança do 6º ano, filho. Então, eles estão quase falando, é assim, professor. Eu falo, não, menino, levanta as calças, pelo amor de Deus. Ó, tá aqui. Nossa. Eles tiveram Eduardo III. E o Eduardo III, ele, na época, é o rei da Inglaterra. O Eduardo III. Então, com a morte do Carlos sem herdeiro, ele falou, eu sou herdeiro do trono francês, então. Só que o que acontece? Na França, você tem uma lei chamada Lei Sálica. Lei Sálica. O que significa essa lei sálica? Essa é uma lei da França, uma lei da França. O que essa lei da França diz? Que o herdeiro da coroa, ele não pode receber o direito por uma mulher. Perceba, a relação que o Eduardo tem com a França é através da irmã do Carlos IV, então uma mulher. Pela lei sálica, a lei francesa, o Eduardo, então, ele não é legítimo, porque a coroa francesa ia chegar para o Eduardo através de uma mulher. Então, pela lei francesa, ele não pode ser rei. Quem é, então, o outro candidato? O Felipe de Valois, né? Os Valois. O Felipe de Valois. Quem é o Felipe de Valois? Bem, o Felipe o Belo teve um irmão, casou com uma mulher, teve aqui o Felipe. Felipe de Valois. Professor, Oi? só pode explicar esse negócio da lei sálica de novo, por favor? Sim. O rei francês, ele não pode receber o direito da coroa francesa através de uma mulher. Perceba, o Eduardo, ele é rei da Inglaterra. Ele só poderia ser rei da França também se ele tivesse recebido o direito por um homem. Mas olha a relação que o Eduardo tem com a França, é através de uma mulher. Perceba, sim? Sim, professor. Então ele não pode Entendi. ser rei francês. Tá. Então começa a ter uma disputa. Quem diz que tem que ser rei? O Felipe de Valois. E aí então você tem essa guerra. Você tem o conflito entre Felipe de Valois e Eduardo III. O Eduardo III fala, não, isso aqui é um absurdo. Porque na Inglaterra, turma, tanto faz homem ou mulher. Na França, não. Só homem pode ser rei. E a transferência da coroa tem que ser de homem para homem. E assim sucessivamente. Aqui, de novo, por que o Eduardo ele não pode? Porque está sendo de uma mulher para um homem. Então, não. Não é válido. Eduardo não concorda com essa lei e vai para a guerra. E o Felipe fala, vou para a guerra também porque eu tenho que ser o rei. E aí começa a Guerra dos 100 Anos. Tudo bem? Sim, professor. Professor, eu não entendi muito bem. O que você não entendeu?
Eu entendi desde a parte em que o Eduardo ele não pode virar rei, por causa da lei. Exato. A relação do Eduardo com a França é graças a quem? A irmã do Felipe. Oh, Exato. é. E eu não falei para você que a coroa francesa ela só pode ser passada de homem para homem? Então, de Sim. pai para filho e filho para filho e assim por diante? Aham. Pronto, só você juntar. O Eduardo III, para os franceses, ele não pode ser rei. Por quê? Porque ele é filho de uma mulher francesa, de uma nobre francesa, de uma mulher francesa, e não de um nobre francês, de um homem. Ah, tá. Então, O o Felipe. problema, a lei sálica trava o Eduardo aqui. Porque a relação dele com a França é a partir de uma mulher, a sua mãe. E então ele não pode receber a coroa francesa. Porque a coroa francesa ela só é passada de homem para homem. Aham. E o Felipe de Valois é o irmão do Felipe IV, né? Isso, acho que não sei, eu não manjo muito aqui de família. Acho que é o tio-avô do Eduardo, não é? Ah, tá. Porque o Eduardo, Não sei. porque o Felipe é vô do Eduardo. Não, o Felipe é vô do Eduardo. Eu acho que aqui é o tio-avô, eu acho. Ah, tá. Beleza? Sim, Beleza. Maravilha, tá? E o que acontece? Eu já vou para o próximo esqueminha aqui da lousa. Se alguém quiser tirar print, tira agora, não sei. Ou termina de copiar, enfim. Eu vou para o próximo esqueminha ali para explicar para vocês que você tinha uma região da França que apoiava que o Eduardo III, rei da Inglaterra, fosse rei da França também. E aí eu vou mostrar para você qual que é o jogo de interesse. Porque eu tive alguns franceses que apoiaram o Eduardo III, quiseram o Eduardo III como rei francês. Tudo bem? Como rei da França, perdão. Tudo bem? O próximo esqueminha eu vou mostrar isso para você. Porque eu tive franceses que apoiaram que o rei inglês assumisse também a coroa francesa. Eu vou mudar. Tá? Vou para cá. Isso. É o mais próximo que dá. Isso. Tá? Bem. O que acontece? Essa coxinha, né, é a de sempre, é a Inglaterra. E aqui a França, tudo bem? France. Essa região norte da França é uma região famosa que eu falei ontem. Que região é essa? Rica em comércio. Flandres. A região de Flandres. E a região de Flandres, turminha, ela é muito importante porque ali o principal comércio, o comércio mais forte da região de Flandres, é um comércio de tecido. A piada do Alan? Oi? É a piada do Alan? Não, né? Eu acho que é só na próxima aula. Calma. Vai ter de novo. Droga. Eu vou falar de novo, né, a piada sem graça de novo. O que acontece? Porque a galera de Flandres é essa turma que quer que o rei inglês tome conta da França. E por que Flandres quer isso? Ora, porque lá na Inglaterra você tem a ovelhinha. Bé. Da ovelhinha, você tira a matéria-prima, você tira... Alan. Você tira lã. Deixa eu colocar. Você tira a lã. Essa lã vai para uma fabriquinha. Vai ou não vai? Momento histórico. Né? História. Vai para uma fabriquinha. Essa lã, ela é transformada não em tecido, mas em corda. Em corda, em linhas. Em linha. Você tem a linha de lã, né? Então, cordas. Né? Você tem uma linha de lã. Essas cordas são vendidas para Flandres. Flandres faz dessas cordas camiseta, cortina, roupa, calça, e aí eles vendem para todo mundo. Ora,
você tem dois interesses aqui. Por que Flandres, presta atenção nisso e você, acho que eu coloquei no slide aqui, mas qualquer coisa você anota. Por que Flandres tem interesse em se unir para a Inglaterra? A região de Flandres quer que o rei inglês seja rei da França. Por quê? Para ter um fácil acesso à matéria-prima que faz o tecido, que são essas cordas. A Inglaterra, nesse período, ela não faz tecido, ela consegue fazer a lã virar linhas de lã, né? Umas cordas, vamos dizer assim, certo? E aí, gera o tecido. Manda para cá, para Flandres, e Flandres produz camiseta, calça, coberta, lençol e assim por diante, sei lá. Beleza? Então, Flandres, ele quer ter um fácil acesso. Um acesso mais fácil à sua matéria-prima. E por que a Inglaterra tem interesse, obviamente, em anexar toda a França, mas principalmente a região de Flandres? Porque é a região mais rica. A região mais rica é a que tem mais dinheiro em toda a França. Com esse dinheiro, o que o rei inglês pode fazer? Financiar o seu governo, deixar um governo mais forte, um governo mais centralizado, gerar um exército mais poderoso para combater os nobres, porque a Inglaterra também passa por um processo de centralização. Bem, nem preciso dizer porque a França quer manter Flandres com ela. Por a mesma coisa, é a região mais rica, região que tem mais dinheiro, é o que garante, é o que garante eu continuar com esse processo de centralização que nós vimos ontem. Pagar os juízes, pagar fiscal. Oi? Eu não entendi muito bem. Eles queriam dominar Flandres, eles queriam pegar essa área de Flandres por ser rica? Exato. Porque se eu tenho muito dinheiro aqui, concorda que eu consigo arrecadar com impostos? Sim. E com esses impostos eu não posso fazer investimentos no meu governo, no governo do rei? Sim. Eu não posso melhorar o exército? Pode. Eu não posso colocar mais juízes para aplicar minha lei no território? Pode. Eu posso contratar mais fiscais para fiscalizar os impostos que vão chegar até a mim, o rei? Ah, entendi. Beleza? Beleza. Dúvidas? Mais gente? Professor, Oi? por isso que quando a gente começou a aula 22, você falou que os franceses tinham necessidade de combater os ingleses ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Ô, professor, eu só não entendi para que servem as cordas. Essas cordas, pensa num rolo de pipa. Pensou num rolo de pipa? Aham. Um rolo de linha de pipa. É isso. Ah, tá. Eles Manda vão pra ser usados para Flandres, quê? E nesse rolo de linha faz o tecido. Ah, tá. Entendi. Beleza? Tranquilo? Posso tirar? Pode. Pode, professor. Pode. Pode. Oi? Diga. Não, eu só falei que pode. Ô, Nathalie, fala mais longe do fone. É que eu tô sem fone. Ah, tá. Mas você tá com dúvida ou não? Não, eu só falei que pode apagar. Ah. Posso tirar da imagem? Pode. Pode, professor. Pode. Pode. Bem, acho que aqui nos slides eu coloquei, enfim, né, acho que uma forma um pouco mais, não sei. O que eu falei eu coloquei no slide aqui, ó. Por exemplo, olha a região de Flandres aqui. Olha como que ela é próxima da Inglaterra. Percebam? Né? Aqui é a região de Flandres. Aí, como eu falei para vocês, interesse na região de Flandres, produção de tecidos. E aí, isso demonstra uma crise da lógica feudal. Que crise é essa? O que não bate? Ó, a pergunta que eu vou fazer para vocês. Por que o interesse das duas coroas pela região de Flandres
não se relaciona com a lógica feudal? Com a ideia de feudalismo? É uma pergunta mais ou menos, não é tão fácil assim não sei. Porque o interesse dessas duas coroas pela região de Flandres mostra para nós uma clara crise do sistema feudal. Alguma coisa a ver com comércio? Exato, é uma região de comércio. Eu tenho duas coroas lutando pelo dinheiro da burguesia, pelo dinheiro do comércio. Eu não tenho duas coroas lutando... Oh, meu Deus, quase morreu. Meu Deus, se eu quebrar esse negócio aqui é um ano inteiro de salário. Jesus. Então você tem duas coroas lutando por uma região importantíssima de comércio, uma região com uma burguesia muito forte. Perceba, a lógica feudal não é essa. Eu quero uma região que tenha nobres fortalecidos. Mas aqui eu não estou mais na alta Idade Média, estou na baixa Idade Média. O comércio crescendo e tendo maior circulação de dinheiro. Eu tenho duas coroas lutando por essa região. Beleza? Beleza. Maravilha. Sim. Aqui, então, a nobreza francesa, querendo ao lado do Felipe de Valois. A burguesia francesa de Flandres, não é toda a burguesia francesa, não. A burguesia de Flandres apoia, nessa luta, Eduardo III. Certo? Tranquilo? Sim, professor, tranquilo. Sim. Então, continuando. Esse é o contexto da Guerra dos 100 Anos. Qual que é a sua primeira fase? A primeira fase da guerra é uma fase de domínio britânico. A Inglaterra, assim, um exército britânico extremamente forte. Tá? Olha aqui. Vitórias consecutivas dos ingleses, né? É o que está em verde é da Inglaterra, tá bom? É domínio inglês. Chegou... Olha a situação aqui do segundo mapa, né? Todo o norte aqui da França, né? Domínio toda essa região norte, tá? Essa é a primeira fase de domínio inglês. A sorte da França é que a segunda fase é uma fase de tréguas. Por que uma fase de tréguas? Pelos problemas internos que estavam ocorrendo na França e na Inglaterra. Que problemas internos são esses? Um desses problemas é a peste bubônica, a peste negra, que eu mais para frente eu aprofundo sobre a peste bubônica, sobre a peste negra, tudo bem? Vou só citar essa doença, ponto. Qual é o problema que eu quero aprofundar aqui com vocês? Revolta de camponeses. E aí eu finalizo a aula, tá bom? O que você tem essa revolta de camponeses? Bem, com a guerra, você acha que os camponeses ficaram mais pobres ou mais pobres? Mais pobres. Mais ricos. Mais pobres. Não só os camponeses, mas também você tem uma nobreza enfraquecida. Você tem uma nobreza desprotegida na França. Você tem uma nobreza desprotegida. Porque o rei, ele está naquele processo de desmilitarizar a nobreza, de fazer com que o seu exército seja poderoso, fazendo com que a nobreza não gaste mais dinheiro com o exército. Fique sob proteção do rei. Com essa nobreza desprotegida, óbvio que eles vão ser alvos de revolta, e olha o que vai acontecer. O número de mortos e pessoas com fome aumentam por culpa dos nobres, porque eles continuam cobrando altas taxas dos camponeses. Altas taxas. Eles estão desprotegidos, estão no período de guerra, então você tem um período de crise. Qual que é a solução deles? Aumenta os impostos em cima dos camponeses. Ótimo, que genial. Genial. Né? Tá aqui. Nobres continuam com seus privilégios e cobrança de impostos. Professor, mas os camponeses eles já não podiam tentar ir para o comércio? Eles tinham que ser camponeses mesmo? Podiam, mas você não tem algumas cidades que está na mão do senhor feudal? Algumas cidades conseguiram cartas de franquia, não todas. Então você tem algumas cidades nas mãos dos senhores feudais. Entendi. E cobrando altos impostos. Isso vai gerar, então, essas revoltas camponesas na França e também na Inglaterra, tudo bem? Você finaliza a aula de hoje, amanhã, ou quer dizer, segunda-feira eu continuo falando da Guerra dos 100 Anos e também falo da coroa inglesa.
vai cortar em alguns segundos. É isso, turma. Se alguém tiver dúvida, eu entro de novo, tá? Eu fico aqui online, eu entro de novo e tiro a dúvida, tá? Mas quem não tiver dúvida, ótimo final de semana. Te cuidem. Você também, professor. Também. Alô, Tchau, professor. professora. Tchau. Tchau. Professor, eu acho que não vai dar pra falar. Eu peguei um pouco de dúvida no comecinho